Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Felipe Sucupira, eu sou terapeuta vibracional, trabalho com tigelas de cristal, com sound healing, terapia do som. E eu resolvi gravar esse vídeo muito inspirado num post que o meu irmão lá de Salvador, que administra a página no Instagram Geometria Sagrada, ele fez no domingo, falando sobre a lei de ressonância, um post muito interessante. A gente sempre troca aí nos bastidores informação, conhecimento, vamos trocando figurinhas. E então resolvi falar sobre ressonância, sobre essa lei da física. É uma lei, isso quer dizer que ela acontece em qualquer lugar do universo conhecido do homem, não é uma teoria, a gente não precisa acreditar, ela acontece independente da nossa crença ou não, somos impactados por ela. E para mim, até onde eu cheguei nos meus estudos, até onde eu cheguei, né, nas minhas jornadas internas, essa é a lei que rege o universo. Essa é a lei que rege tudo que a gente conhece a nível de matéria, de energia. A grande parte dos fenômenos energéticos acontece por conta dessa lei. Então eu quero desmistificar um pouco isso, eu falo sobre ela muito. Para mim ela é o tronco do sound healing, desse trabalho. Tudo que eu venho fazendo, e quando uma pessoa chega aqui, é no sentido de trazer ela para a frequência ressonante natural dela, ou seja, afinar ela de fato com a essência dela, com quem ela é, com o propósito do que ela veio realizar aqui. E eu vou fazer essa demonstração lá. Ele usou 2 diapasões na ilustração, né? Para quem não conhece, isso daqui é um diapasão, é esse garfo com 2 hastes, é um instrumento de sound healing. A gente usa para fazer acompressão, né? Trazer vibração já tocando no corpo do paciente, da pessoa, nos ossos, nas caixas ósseas, né? Torácica, craniana, caixa pélvica, no sacro. Então você aciona ele faz um barulho, ele emite esse som, no caso esse daqui é 256 Hz, faz parte de um kit, né, de quintas perfeitas, é a nota Dó. E eu vou demonstrar com tigelas, então tenho aqui algumas tigelas, são os instrumentos que eu trabalho, elas estão afinadas em algumas notas. Então a primeira experiência que eu vou mostrar aqui são com a nota Lá. Tá? Então tenho 2 notas Lás aqui, essa também é nota Lá, está na terceira oitava, 216 Hz, aí você multiplica por 2, você vai para a próxima oitava, que seria a quarta oitava, vai chegar em 432. Então essas tigelas transparentes eu mando afinar especificamente em frequências específicas dessa escala de Pitágoras, por isso que eu trabalho com elas. Então ressonância, então aqui eu tenho uma taça também, que também é lá 432, está no formato de taça, né? Tem um pegador, tem um handle, e ela está banhada a ouro. Ela é quartzo, mas eu mandei banhar ouro para aumentar a potência dela. O ouro é um ótimo condutor de energia eletromagnética, né? Lembrando que o nosso campo, nossas ideias, pensamentos, até nossas ações, elas emanam energia eletromagnética no campo, e o quartzo, né, a propriedade do cristal é captar essa energia e depois amplificar, se eu assim quiser programar o quartzo para isso, e o ouro amplifica ainda mais essa dispersão energética. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou ativar uma das tigelas e depois eu vou parar ela e vou colocar no microfone a outra para vocês verem o que acontece. Todo mundo preparado? Vamos lá? Vamos ver a ressonância? Eu vou parar essa que eu ativei e vou encostar essa no microfone. Vou fazer mais uma vez. Estou escutando daqui, não sei se vocês estão escutando. Então o que aconteceu aqui, ó? Entre elas, né, invisível, que eu não consigo ver, aconteceu o fenômeno de ressonância. Foi isso. Então quando você ativa 2 tigelas, 2 instrumentos que estão na mesma faixa de frequência, que estão no mesmo endereço frequencial, a gente chama isso de frequências naturais do sistema ressonante em física, elas começam a ressoar juntas, e isso traz algumas implicações. Uma delas é que essas frequências elas ganham uma amplitude maior, elas se retroalimentam, e é aí que está o trunfo do universo de ter escolhido exatamente essa lei para ser a lei automantenedora da energia no universo, de
poder realizar cada vez mais usando cada vez menos. E essa é a importância da ressonância dentro do trabalho de Sound Healing. Quando a pessoa ela entra num estado afinado, né, se ela for um instrumento e somos esse instrumento sonoro, ela precisa usar muito menos energia para ela se manter vital. Percebe? É muito mais inteligente você fazer uma manutenção da saúde através da medicina preventiva do que ter que buscar um corpo que está doente e trazer esse corpo de volta. Você precisa injetar muita energia no sistema para fazer isso, tá? Então, entre duas notas, entre duas tigelas. Aí eu vou pegar aqui uma outra tigela, que são duas notas Lás, uma numa oitava, a outra na outra, e eu vou tocar também e vou mostrar para vocês a ressonância. Então eu vou tocar primeiro a maior, vou parar, encostar essa, tá dando para escutar daqui, vou fazer de novo. Então o que aconteceu? De novo, né? As duas entraram em ressonância. Nossa, mas não são a mesma frequência, é a mesma nota, mas não é a mesma frequência. Por quê que elas entraram em ressonância? Porque a ressonância ela acontece no seu eixo vertical também. O que isso quer dizer? Quer dizer que no eixo das oitavas, que algo que vibra uma frequência mais elevada, ela pode, através da lei das oitavas, buscar a ressonância de algo que tem uma vibração mais baixa, contudo, está na mesma faixa frequencial, ou aqui no caso na mesma nota. Então elas entram em ressonância. E essa comunicação ela acontece tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Tá? Isso tem uma implicação profunda quando a gente traz para o humano, quando a gente traz para a intenção, quando a gente traz para a meditação, quando a gente traz para o teor energético daquilo que a gente pensa. Tá? Vou falar mais sobre isso logo mais. E aí eu tenho aqui a nota Ré, e eu vou deixar essa nota Lá aqui. Então já são notas diferentes, são frequências diferentes. Essa Ré aqui está em 144 Hz, 216 Hz, e eu vou tocar, tá? E vou mostrar para vocês. Vou tocar primeiro a nota Ré, vou parar, deixar o microfone bem perto, vou tocar de novo. Espero que tenha conseguido captar. Então, quando você toca a nota Ré, a nota Lá entra em ressonância. Por quê? São notas diferentes. Aí a gente vai ter que falar da lei dos harmônicos, da série harmônica, né? Muito conhecido da teoria musical, porque a música ela respeita razões matemáticas, proporções matemáticas que acontecem sempre da mesma forma. Qualquer coisa que você tocar, tirar um som, vai estar a série harmônica lá. É assim que o universo quis. Então, dentro dessa nota Ré, você não tem só a nota Ré ressoando. A Ré aqui simboliza fundamental, mas você tem harmônicos ou subsons. Então é como se a nota Ré fosse o som mãe e você tem os sons filhos, né? Os filhos da mãe. No bom sentido, né? Sempre no bom sentido. Então a nota que emana, né? A quantidade de harmônicos que emana dessa tigela convida os harmônicos que estão presentes nessa outra tigela. São qualidades diferentes, percebe? Mas elas entram também em ressonância. Muito interessante, né? Então, a primeira vez que eu vi isso num workshop de Sound Healing que eu fiz com tigelas de cristal, eu fiquei muito impactado, sempre gostei muito da física. Aqui a gente está falando de física clássica, tá, gente? Não é nem física quântica. Embora a quântica esteja presente, porque tudo é feito de átomos e vibração, mas formalmente a gente está falando da física newtoniana, né? Então eu vou ler aqui para vocês a definição de ressonância, uma das definições de ressonância a partir da física, e depois a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais o significado disso, trazendo mais para a área terapêutica, né, para a área do bem-estar, das trocas entre seres humanos, entre consciências. Então vai dizer assim: ressonância é o fenômeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema
a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Nessas frequências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. Uau! O que quer dizer tudo isso? É meio hermético, né? Parece. Mas eu vou tentar trazer em outras palavras o que está escrito aqui de forma simples. Está falando o seguinte: toda vez que eu tenho um sistema, e aí vamos pensar um ser humano, por exemplo. Então eu tenho um ser humano vibrando numa frequência ou num padrão vibracional aonde ele emana, desprende do ser dele um teor de qualidade baixa vibração e chega outro ser humano com uma qualidade de vibração mais harmônica, com uma amplitude mais elevada, essa interação entre esses dois sistemas vai convidar essa pessoa que estava vibrando baixo para ela elevar o seu padrão frequencial para encontrar a frequência harmônica, né? A frequência mais forte. Então, toda vez que você tem algo vibrando em desarmonia e você tiver perto deste algo uma fonte de vibração harmônica, a fonte de vibração harmônica tenderá a fazer convites vibracionais, energéticos, para esse corpo, esse sistema desarmônico entrar em ressonância com o padrão harmônico e formar esse sistema. É exatamente isso que está falando aqui. A gente pode até substituir, né, algumas palavras quando fala assim, é o fenômeno em que um sistema vibratório, então aqui o sistema vibratório do ser humano, ou força externa conduz outro sistema a oscilar. Força externa pode ser a tigela, por exemplo, pode ser uma música que você escuta, pode ser um abraço que você recebe, pode ser uma imagem que você vê, um texto, um pensamento que vem na sua cabeça, ou que você mesmo gera, uma emoção, pode ser qualquer estímulo vibracional, um aroma, a interação com uma planta, com um animal, com seu filho, você fazendo amor, você tomando um banho de cachoeira, você meditando na natureza, tá? Isso chama-se entrainment, né? Arrastão eles chamam, seria uma tradução, né? Eu prefiro sincronização, tá? Então é o efeito de sincronização, isso acontece, simplesmente acontece, né? Você vê vagalumes sincronizam, aves sincronizam suas asas, soldados marchando sincronizam seus passos, mulheres todas numa mesma tribo sincronizam seu ciclo menstrual. Por quê? Aí é que está o ponto. Por que o universo decide fazer isso? Aonde ele ganha com isso? Por que ele criou essa lei? E aí isso é respondido, né? Aqui abaixo vai falar assim, nessas frequências harmônicas, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. Uau! Então aqui ele está falando de sistemas, né? Do que o Buckminster Fuller estudava. Ele estudava esses sistemas, ele estudava essa sinergia, né? Tá falando de sinergia aqui. Sinergia é um conceito fundamental. A gente precisa aprender sobre isso, né? Trazer isso para o âmbito da cura, tanto quanto a resiliência, tá? Então, o que é sinergia? O que é ressonância? Então, vamos supor que o universo está lá meditando, né? O universo é mental, aí ele medita toda a criação e ele decide se manifestar. Ele decide criar a dualidade. Então, tudo nasce a partir da dualidade, tá? Dessa oposição, criando uma corrente elétrica, criando um campo magnético. E aí a gente tem a matéria, né? Agora percorrendo um tempo e um espaço. É assim que tudo existe. Por isso que é profundo esse entendimento das polaridades, né? Como elas se complementam, o que acontece na hora que elas conseguem se neutralizar nas suas diferenças, tá? Nas suas diferenças. A gente cria um ecossistema quando isso acontece. Então, o universo está lá, meditando, ele cria tudo, e ele fala assim, nossa, ficou meio grandioso, como é que eu vou manter tudo isso? Aí ele fala assim, já sei, eu vou criar uma lei auto-mantenedora, uma lei dinâmica, né? Ou seja, que vem do dínamo, algo que se retroalimenta, e aí ele cria a lei de ressonância. Então, quando você tem um sistema, você tem uma consciência, a consciência assenta nos sistemas, né?
Você pode receber vida quando um sistema tem essa sinergia entre as suas pequenas partes. E aí você está lá vibrando e de repente uma célula sua, ela decide vibrar numa outra nota que não é a nota que o seu coração está passando. Isso a gente, por exemplo, em alopatia a gente pode denominar como um câncer, né? Quando as células elas começam a desenvolver funções que não são as que elas teriam que realizar. Elas perderam o código, elas se descolaram da fonte, elas se descolaram de qual que era a nota, qual que era a partitura que elas tinham que seguir. E elas começam a fazer movimentos estranhos, anômalos. Isso vai se tornar depois um câncer. Então, uma vez que essa célula sai da frequência natural do sistema, ela se desconecta da lei da vida. Ela se desconecta dessa capacidade de fluir com o sistema, em fluxo. Percebe? Então, se ela está muito próxima e ela tem essa capacidade de retornar novamente para dentro do fluxo, ela começa a fazer parte novamente do sistema, e ela se retroalimenta e ela também alimenta o sistema, porque aqui fala forças periódicas pequenas, ou seja, um ser humano vibrando em harmonia com o universo, está escrito aqui, ele é capaz de produzir frequências de amplitudes magnânimas, de grandes amplitudes, percebe? É capaz de mover uma grande quantidade de energia. Então é por isso que o universo cria essa lei está em tudo, gente. Ela é a lei que rege os encontros, que regem as relações, né? Entre átomos, entre células, entre órgãos, entre consciências, entre cérebros, corações. O HeartMath, que é um órgão que estuda a coerência cardíaca, que nada mais é ressonância cardíaca, né? A ressonância do nosso coração, se ele está rítmico ou arrítmico, vai dizer o seguinte: emoções elevadas, com alto teor de elevação, por exemplo, gratidão e amor incondicional, elas colocam o nosso coração num estado físico tal que ele começa a vibrar em profunda harmonia ressonante, ou seja, de forma compassada. Quando um coração está vibrando nesse estado, ele manda um sinal para todo o sistema, para todo o seu universo de devas, de células, de átomos, e todos eles vão se alinhar com esse padrão de frequência do seu coração. Isso vai trazer o que eles chamam de optimal state, né? Um estado otimizado de ser. Nesse estado você tem foco, você tem clareza, você tem intuição funcionando, você tem resiliência, você tem um equilíbrio entre o seu sistema simpático e parasimpático, seu circuito circadiano está funcionando bem, né? Que é o circuito que diz que é noite, que diz que é dia, hora de atividade, hora de descansar. Então você está fluindo na sua mais perfeita performance. Você consegue ser um ser no mundo extremamente criativo e também extremamente realizador. Tá? Então é dessa forma que eu tento buscar, com esse entendimento de ressonância que eu tento trazer para o campo da terapêutica, quando a pessoa chega aqui, né, desafinada, fora do seu centro, fora da sua batida natural, né, desse som único, né? Nat Khan, né, um sufi que estudou muito o som, ele vai falar que todo ser humano, toda consciência, ela tem uma frequência natural dela. E quando ela acha essa frequência, ela encontra Deus. É lindo, é Anahata isso, né? É o som do silêncio. É esse som inaudível, Anahata. É o nome do chakra aqui do coração. Muito bem, tem uma pesquisa interessante do HeartMath, onde eles provam isso, que é muito interessante. Eles treinam três pessoas nessa técnica de como trazer o seu coração para a coerência cardíaca, e uma quarta pessoa, um quarto elemento que não aprende, né? Não sabe meditar, enfim, é leigo no assunto. E eles colocam primeiro as três pessoas, elas começam a meditar, todas sendo monitoradas através do aparelho. Eu tenho esse aparelho aqui, eu faço também essa monitoração durante os atendimentos, né? E assim que eles colocam o quarto elemento, já com essas três pessoas vibrando em coerência cardíaca, senta essa pessoa bem no meio desse triângulo, desse vórtice de energia. E em questão de minutos, esse quarto elemento, né, o coração dessa pessoa começa a vibrar também em coerência cardíaca. Então essa seria uma das comprovações, né, uma das experiências feitas com seres humanos para comprovar realmente que existe uma comunicação que acontece no nível cardíaco, no nível eletromagnético do campo cardíaco, e que isso afeta o campo em volta. Que se você não está vibrando em harmonia, você passará a vibrar em harmonia. E isso traz muito para a nossa responsabilidade do que eu escolho colocar no campo com as minhas palavras, com os meus pensamentos e principalmente com o que eu estou sentindo.
o campo vai responder. Então, pegando o gancho, né, desse assunto da ressonância, eu vou falar um pouco também sobre o curso. Então, eu criei, senti a necessidade do campo, as pessoas me perguntando mais sobre Sound Healing. Então, eu decidi criar um curso, que é um curso de introdução ao Sound Healing. Não é um curso de formação, é um curso de 5 dias que acontece aqui em São Paulo, o curso presencial. Também lancei agora o curso online. Então, ele é um curso de introdução, é uma introdução bem substanciosa, onde eu caminho por diversos assuntos, por diversas disciplinas, e quando a gente adentra esse caminho do som mesmo, da ressonância, a gente vai falar da teoria musical, a gente vai falar da física do som, a gente vai falar da física da acústica, da psicoacústica, da neuroacústica, sobre brain tuning, né, sincronização cerebral, tudo isso para trazer esse conhecimento embasado dentro das pesquisas que a gente já tem hoje, dentro do que a ciência já traz. Isso daqui, gente, foi Galileu Galilei. Ressonância é coisa do Galileu Galilei, foi ele que descobriu. É o mesmo cara que disse que a linguagem de Deus é pautada pela matemática. É o cara que falou que a Terra não era plana. Então, assim, são essas grandes mentes. Então, a gente resgata tudo isso dentro do curso. Eu mostro diversos pensadores, diversos pesquisadores, tanto da área científica também quanto da área mística, porque é um casamento bem fino que eu tento fazer entre essa parte mais teórica e científica e também a parte fenomenológica, né? A parte sensível da coisa, as partes que estão relacionadas com a espiritualidade. Então eu tento fazer esse casamento entre esses dois grandes campos do conhecimento humano, né? Fora, é o fora e é o dentro. Né, esse balanço entre essa respiração. Então, se você se interessou, né, se você quer saber mais sobre Sound Healing, se você vê, seja você terapeuta, eu sinto que não é um curso só para terapeutas. Eu tenho recebido pessoas de diversas áreas, tá? Músicos, musicoterapeutas, já Sound Healers, terapeutas de outras áreas que trabalham já com medicinas vibracionais, mas também pessoas que estudam psicologia, que estudam medicina, que vêm do yoga, que vêm da área da saúde, seja qual for, e pessoas que são buscadoras, porque esse é um curso para buscadores, para pessoas que querem mergulhar profundo mesmo no conhecimento em si. A gente faz vários experimentos com as tigelas, toca as tigelas em todos os dias, vai tocando cada vez mais, atende pessoas, toca todos os sete de tigelas, é maravilhoso essa experiência. É uma cura para aquele nosso lugar da criança que foi impedida de cantar, de tocar, de se manifestar. É muita cura que chega. Por isso que eu chamo isso de uma iniciação, né? Porque para mim é mais do que um curso. Né? É algo que devolve muitas coisas, que te relembra de muitas coisas, de outras histórias que você já caminhou. E estou muito feliz, né? Eu sinto, realmente, eu fico muito feliz. Eu sinto que eu deveria falar mais até, publicar mais vídeos sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu sinto que a minha alma ela realmente reverbera num lugar muito alto quando eu estou trazendo e passando isso. É muito gostoso e natural para mim falar sobre tudo isso. Então, deixo esse convite. O curso presencial ele acontece em São Paulo. Eu não vou dar mais esse curso esse ano em outras cidades. Então a pessoa terá que vir para cá, são 5 dias, é uma imersão profunda. E também tem o curso online, que tem o mesmo conteúdo, os mesmos slides que são apresentados no curso presencial, para as pessoas que estavam me pedindo esse curso, pessoas que moram fora, muita gente de Portugal interessada, muita gente também de outros estados que não podem vir aqui fazer o curso. Então eu vou dar esse curso online ao vivo. Então eu vou estar explicando em tempo real, através do Zoom, né, e demonstrando a parte teórica, também através de vídeo aqui na maca, mostrando como eu faria. Tudo bem, gente? Então eu vou deixar os links aqui embaixo para quem sentir, para quem quiser fazer esse investimento, essa troca. Vai ser uma troca linda, tem sido sempre lindo. Muitos feedbacks, eu tenho acompanhado através de supervisão algumas pessoas, e depois que elas adicionaram, né, a tigela, adicionaram o Sound Healing, os próprios pacientes dessas pessoas começaram também a sentir a diferença e dar feedbacks maravilhosos. Então é algo que acontece no lugar do silêncio, né? É inexplicável. Eu tento muito através desses vídeos, já deve estar com quase 30 minutos eu aqui falando loucamente,
mas é algo inexplicável. É uma terapia do sentir, é de fato a terapia do silêncio. É esse silêncio, é esse campo, né? É esse lindo campo do mistério. É esse mistério que promove essa cura em nós. Quando a gente se funde e percebe que nós somos esse mistério. Tá bom, gente? Gratidão pela paciência de vocês. Um prazer. Então, vou deixar aqui os links, tá bom? Só mandar um direct, um WhatsApp com mais informações. E a gente segue vibrando no campo com responsabilidade o que a gente veio vibrar. Muito amor, muita verdade, muita luz para o nosso planeta, para a gente dar o próximo passo como raça. Gratidão, eleva Sound Healing, afinando o ser.